Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Vamos lá iniciar, prontinhos para a gente iniciar mais uma semana de muito aprendizado, de muito conhecimento. Vamos lá? Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e vai iniciar a nossa aula de matemática. Isso mesmo, eu quero que você fique comigo até o final dessa aula, tá ok? Olha só, a nossa habilidade de hoje. O que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para calcular o resultado de adição e subtração com números naturais. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração. Certo? Nós vamos relembrar os termos da adição e da subtração, ok? Então, antes de iniciar a nossa aula, o que a gente precisa? De todo o material necessário. Por que, professora, a gente precisa? Para a gente não perder nenhum clique, não perder nenhum pedacinho da aula, que ela está muito rica de conhecimento, tá ok? Então, você que esqueceu de pegar todo o material, então vai lá, eu vou dar um tempinho, pega lápis, caderno, borracha, caneta, folha, pega a coleção, todo o material que você achar necessário, tá ok? Volto já já. Então, já pegaram todo o material necessário? Vamos lá dar início à nossa aula. Prestem bem atenção, tá bom? Tenha organização, fiquem num cantinho bem elaborado, com bastante calma, para você não perder nenhum pedacinho da aula. Qualquer dúvida que venha a ter, vocês podem tirar com o orientador de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, nós vamos ver os termos da adição e da subtração. Isso mesmo. É importante que você memorize o nome desses termos para quando aparecer algum problema e os mesmos forem citados, venha interpretar e resolver com facilidade. Isso mesmo, você tem sempre que lembrar que está falando de adição e de subtração, tá ok? Ou adiciona ou subtrai, ou aumenta ou diminui, tá ok? Então, olha só, aqui é a adição e a subtração. Esses são os seus sinais, certo? Nós temos o sinal que a gente sempre costuma falar de mais, que é da adição, tá? E o sinal de menos, que é da subtração, tá certo? Então, aqui são os sinais. Quando você vê uma continha com esse sinal, é uma adição. Uma continha com este sinal é uma subtração, tá ok? Olha só, então vamos lá para as ideias básicas da adição e da subtração. Para você aprender a adicionar, a fazer uma adição, você tem que saber todos os termos, você tem que ter essa ideia, tá bom? Você tem que entender que ali é uma adição, tá ok? Então, olha só. A operação matemática que nos lembra a adição é o quê? Somar, aumentar. Se eu estou somando, eu estou falando em adição. Se eu tenho algum problema que aumentou, se aumentou o valor, é uma adição, certo? Se acrescentou algo, acrescentou mais alguma coisa, é uma adição, certo?
Juntou, eu tenho uma quantidade, vou juntar mais alguma outra quantidade, eu estou falando de adição, tá ok? Então, esses são os termos da adição. Adicionar, se eu tenho, por exemplo, um pouquinho de leite e eu vou adicionar mais uma porção de leite, então eu estou falando de adição. Tá ok? Então, sempre quando vocês verem mais esses termos, tá ok? Vocês estão falando de adição, é só lembrar. Ah, então é adição, tá ok? Olha o sinalzinho da adição, que é o sinal de mais, tá certo? Então, quando vocês verem esse sinal, uma continha com esse sinal, é uma adição, tá ok? Olha só, a adição, a gente tem essa, olha só, verifiquem essa continha de adição. Nós temos aqui 235 mais 124, já tem até o resultado, né? 359. Sempre a gente vai iniciar, armar uma conta, né? Isso, vocês viram isso nas aulas anteriores, tá ok? Quando a gente fez o quadro de QVL, né? Isso, sempre a gente arma da direita para a esquerda, não é mesmo? Então, quando vocês verem uma conta, olha só como é que a gente vai armar a conta, da direita para a esquerda, da casa das unidades, tá bom? Olha só, coloca as unidades, dezenas e centenas, tá ok? E para resolver, quando é que a gente vai resolver? Nós vamos resolver também pela unidade, tá? Nós vamos somar primeiro a unidade, depois a dezena e, por último, a centena e os demais se a conta for maior, estiver mais números, tá? Então, vejam só. Aqui nós temos esse primeiro número, nós chamamos de primeira parcela, segunda parcela e o resultado é o quê? Soma ou total, tá ok? Então, aqui vocês estão vendo uma conta de adição, certo? Ela formada e os termos, olha só, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. Da mesma forma, ela aqui desse jeito, tá bom? Então, olha só, primeira parcela, segunda e o resultado é a soma ou o total, tá certo? Tanto faz ela armada aqui como deste jeito, tá? E como vocês estão vendo, ó, não esqueçam, primeira parcela, segunda parcela e soma ou total. Professora, se tiver mais uma aqui, terceira parcela, tá ok? Então, essa é a nossa continha armada de adição, não esquecendo que a gente tem que iniciar pelas unidades, tanto na hora de formar a conta, como na hora do resultado, tá certo? Propriedades da adição. Sinalzinho de mais. Olha só, a ordem das parcelas não altera a soma, certo? Vocês lembram que a gente acabou de ver as parcelas, não é isso? Então, olha só. Aqui nós vimos as parcelas, então a ordem dessas parcelas não altera a soma, tá bom? Aqui tem 235 mais 124. O total deu 359. Se eu colocar 124 mais 235, o total vai dar 359. Vamos ver aqui, olha só. Então, a ordem das parcelas não altera a soma. O que ele nos deu aqui? Ele está dizendo que 17 mais 5 é igual a 5 mais 17. Isso mesmo. Você pode estar anotando aí no seu caderninho, tá bom? Pode estar tirando um print, tirando uma foto para você testar logo após a nossa aula, tá ok? Que 17 mais 5 é igual a 5 mais 17, o resultado, tá certo? Lembrando que na hora de armar, o quê? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Você tem que se atentar a isso na hora de armar a conta, tá certo? A armação da conta é um principal, certo? Se você armar a conta errada, ela não vai dar um resultado correto, tá bom?
Então, olha só, aqui eu coloquei um exemplo. Vamos lá, para a gente ver mesmo se realmente a ordem das parcelas não altera a soma? Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, 76 mais 22. Como é que sabe que é mais? Ó, sinalzinho aqui, sinalzinho da adição, tá? Então, temos a primeira parcela, a segunda parcela e agora nós vamos atrás de quê? Nós vamos atrás do resultado, da soma ou do total, não é mesmo? Olha só, então vamos ver aqui. 6 mais 2, a gente inicia pelas unidades, não é isso? Não foi isso que a gente viu? A gente inicia pelas unidades. Então, 6 mais 2, 8. 7 mais 2, 9. Então, o resultado da primeira parcela mais a segunda parcela deu 98. Então, 76 mais 22 é igual a 98. Confere direitinho? Olha só, então, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total, não é isso? E agora nós vamos ver se realmente a ordem das parcelas não altera a soma. Como é que nós vamos fazer? O 22, ele passa para a primeira parcela e o 76 para a segunda parcela. Ó o sinalzinho aqui, ó, da adição, certo? Porque nós estamos fazendo uma adição, que é exatamente isso. Então, vamos ver se o resultado é o mesmo. Ele está dizendo que 6 mais 2 são 8. E 2 mais 6, quanto que é? Olha só, 2 mais 6 também são 8, certo? Ela disse aqui que 7 mais 2 são 9. E 2 mais 7, quanto que é? 9 também. Então, viram que a ordem das parcelas não altera a soma na prática? Tá ok? Então, 76 mais 22 é o mesmo resultado de 22 mais 76. Certinho? Olha só, na adição, o algarismo zero, o número zero, tá? Ele é neutro, ou seja, qualquer número somado com zero é igual a ele mesmo. Isso mesmo, olha só, qualquer número que a gente soma com zero, o resultado é ele mesmo. Porque o zero vale o quê? Foi que nós vimos nas aulas anteriores, dependendo da posição em que ele está, não é isso? O zero ele tem valor, tá? O zero ele tem valor, mas deve depender da posição em que ele está, tá certo? Então, olha só, vamos ver um exemplo. Vamos lá. Nós temos aqui a primeira parcela mais a segunda parcela, né? Qual é a primeira parcela? 90. A segunda parcela é o número 5, não é isso? E nós vamos agora para o resultado, que é a soma ou o total. Olha só, como é que ele diz que o algarismo zero ele é neutro, ou seja, qualquer número somado com ele é igual a ele mesmo. Como é que fica isso? Olha só, 0 mais 5. Se eu tenho zero aqui, eu tenho zero, eu não tenho nada, não é isso? Não tenho nada. E aqui eu tenho 5 dedos. Aqui eu não tenho nada, então 5 mais esse daqui que não tem nada, quanto que é? Ó, 5, tá certo? Então, é isso que ele fala quando ele é neutro, tá ok? Então, 9 mais 0, quanto que é? Qualquer número somado com 0 é ele mesmo. Então, 0 mais 5, 5. 9 mais 0, 9. Tá ok? Então, entendido nisso daí? Qualquer número, não pode esquecer. Na adição, somado com o 0, o é igual a ele mesmo. Está aqui na prática. 0 mais 5, 5. 9 mais 0, 9. Tá ok? Então, quanto que é? 90 mais 5, quanto que é? 95. Tá bom? Esse é o resultado da conta de adição de 90 mais 5. Professora, mas podia ter só o número 5 aqui? Poderia. Eu coloquei o outro 0 para facilitar, tá bom? Então, olha só. Aqui, mais um exemplo. Ó, aqui nós temos 9 laranjas, certo? Essas 9 laranjas, eu vou fazer o quê? Eu vou somar, ó. Como é que eu vou somar? Porque tem um sinalzinho aqui, eu sei que é uma soma. Quantas laranjas eu tenho aqui? Ou eu tenho mais alguma coisa aqui?
não tenho mais nenhum resultado, não é isso? Então, se eu não tenho mais nenhum resultado, se eu tenho 9 laranjas, mas eu não tenho nada aqui, então aqui é um zero, não é isso? Não tem nada, então o resultado é o quê? 9, tá ok? Então, 9 mais 0 é igual a 9, tá ok? Então, mais um exemplo para vocês verem que todo número somado com o zero, tá? O resultado é ele mesmo. Não esqueçam, tá bom? Ah, professora, mas o zero não vale nada? Vale sim, dependendo da posição em que ele está no número, certo? Vamos agora para as ideias da subtração. Isso mesmo. Nós vimos a soma, que é a adição, não é isso? E agora nós vamos ver a subtração. Subtração mais, sinalzinho de mais, e adição, sinal de mais, e a subtração, sinal de menos, não é mesmo? Olha só, a operação matemática que nos lembra a subtração é o quê? Olha o sinalzinho lá da adição, da subtração. Subtrair, certo? Se eu tenho 2 copos e eu tiro um, eu subtraí. Então, se eu tirei um, fez o quê? Diminuiu. Se diminuiu, é o quê? É uma subtração, certo? Olha só, exatamente diminuir, como eu falei para vocês, tá? Elas são bem parecidas. Se eu tenho 5 garrafas e eu tirei 3. Se eu tirei 3, fez o quê? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, se diminuiu, eu estou falando de quê? Eu estou falando de subtração. Vocês têm sempre que lembrar disso, tá certo? Se aumenta, é adição. Se diminui, é uma subtração. Tá ok? Se eu tirei, eu subtraí. Se eu tirei, diminuiu. Então, eu estou falando da subtração. Extrair, lembra a subtração, tá certo? Diferença, restante. Então, sempre quando vocês verem algum problema, tem alguns problemas que falam assim, qual a diferença do número tal com o número tal? Então, se ele perguntou qual a diferença, você já vai saber que ele está falando de quê? De subtração, tá ok? Não esqueçam disso. Se perguntou qual a diferença, está falando de subtração, tá certo? Então, vamos lá ver a subtração. Olha só, que aqui tem subtrair, diminuir, tirar, extrair, diferença ou restante. Quanto resta? Então, é subtração, tá ok? Nós temos aqui, olha só, os termos da subtração. É o quê? Nós temos essa continha, 235 menos 124, que já tem um resultado, certo? Iniciamos a armar a conta por onde, tanto faz ser subtração, ser adição como subtração, ou os outros termos que nós vamos estudar também mais à frente, tá bom? Sempre iniciamos pela casa das unidades, tá bom? Unidade, dezena e centena, tá ok? Nós temos o quê? São diferentes, tá? Percebam que são diferentes do que nós vimos da adição. Olha isso aqui. Minuendo, subtraindo e o resultado é o resto ou diferença, tá? Então, 235 menos 24 restou 111. Qual a diferença do número de 235 e 124? Qual a diferença? 111, tá bom? A diferença é o resultado. Falou em diferença, lembrou subtração. Falou em diferença, já sabe que aquele problema está pedindo uma subtração, tá ok? Então, olha só, sempre lembrando, minuendo, subtraindo e aqui, ó, é o resto ou a diferença, tá? É diferente da adição, da subtração, as parcelas, tá bom? Ali o sinalzinho de subtração, que é o sinal que a gente costuma chamar de menos. Verifique a armação da conta, olha o sinalzinho aqui, tá? Tem sempre que colocar o sinal, porque se você não colocar um sinal, eu vou saber de que é essa conta, não vou saber. Então tem que ter um sinal, tá? Ou é de mais, ou é de menos, ou é adição, ou é subtração,
ou é multiplicação, é divisão, que nós vamos estudar mais à frente. Agora nós estamos falando só de adição e subtração, tá certo? Então tem que ter o sinal. Se tiver uma conta armada e não tiver o sinal, eu não vou saber o que eu vou fazer com essa conta, tá bom? Se é adição, se é subtração, tá? Então tem sempre que prestar atenção na hora de armar a conta, tem que colocar o sinal, certo? Então, olha só, atenção, agora só, preste atenção nesse detalhe. Na subtração, trocar a ordem em que os valores se encontram não será possível, como na adição, certo? Qual ordem que ele está falando? Ele está falando que vocês viram que a ordem das parcelas não altera a soma. Eu não mostrei para vocês na prática que um número, a primeira parcela mais a segunda parcela dá o resultado e depois invertendo ela dá o mesmo resultado? Na subtração é diferente, tá ok? Então, a troca da ordem em que os valores se encontram não será possível como na adição, tá ok? Pois o maior sempre tem que vir primeiro, tá certo? Então, o maior tem que ser sempre o minuendo. Que maior? O maior número, certo? Sempre o maior número ele tem que vir primeiro, tá ok? Então, vamos ver aqui, olha só. 5 menos 4, tá ok? Se eu tenho 5 aqui, dá para me tirar 4? Dá. Dá para me diminuir 4? Dá para me subtrair 4? Dá. Ó, se eu tenho 5 dedos aqui, então eu posso tirar 1, 2, 3, 4. Eu diminuí 4, não é isso? Então, 5 menos 4, quanto que é? 1. Tá ok? Então, quando é que ele fala que a ordem não dá? 4 menos 5. Gente, se eu só tenho 4 dedos aqui, como é que eu vou tirar 5 se eu só tenho 4? Então, é isso que é para entender, tá certo? Que a ordem, o maior sempre tem que vir primeiro, tá certo? Então, o maior número tem que vir primeiro, tá certo? Porque senão não dá um resultado correto. Não tem como eu ter 4, vamos ver, 4 copos, vamos lá. Não tem como eu ter 4 copos e eu diminuir 6, se eu só tenho 4. Não tem como eu ter 4 copos e eu querer dar dividir esses 4 copos para 6 amigos. Não tem como, só tenho 4, como é que eu vou entregar para os meus amigos? Se eu só tenho 4, se eu tenho 6 amigos, eu só tenho 4 copos. Entendeu? Então, vamos lá. Olha só, mais um exemplo. 5 menos 4. Nós temos 5 maçãs, certo? Eu posso tirar 4 maçãs, não é isso? 2, 3, 4. Então, olha só. Eu subtraí 4 maçãs e eu fiquei com uma maçã. Sobrou uma, tá certo? Então, sempre o maior número tem que vir primeiro do que o menor, ok? Olha só. Carla e Daniel são colecionadores de figurinhas. Carla tem 18 figurinhas e Daniel tem 27 figurinhas. Então, vamos ver. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Então, prestem bem atenção. Se a Carla, ela tem 18 figurinhas e o Daniel tem 27, o que o problema está pedindo? Quantas figurinhas os dois têm juntos? Ele está falando de adição ou de subtração? Vou dar um tempinho para você responder, tá ok? Então, descobriram? Vamos lá. Vamos pegar o que ele quer saber. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Então, se tem juntos, a gente vai fazer o quê? Vai juntar a quantidade de figurinha que a Carla tem e a quantidade que o Daniel tem. Não é isso que ele quer? Se nós vamos juntar, nós vamos falar sobre o quê? Hein? Sobre adição. Não é isso? Se é juntar, se vai
aumentar, né? E se eu juntar a quantidade de Carla e de Daniel, vai aumentar. Se vai aumentar, nós estamos falando de adição, né? Isso, então vamos pegar a quantidade 18 mais 27, não é isso que o problema quer? Saber quantos dois tem juntos? Então vamos lá, ó. 8 mais 7, quanto que é? 15. Então, olha só, coloca a unidade debaixo de unidade, certo? 15 é o quê? 10 mais 5, não é isso? Então, coloca a unidade, os 5 aqui e leva o 1 lá para a casa das dezenas, tá ok? Então, nós vamos somar aqui 1 mais 1, 2. 2 mais 2, ó, 4. Então, quantas figurinhas os dois têm juntos? Os dois juntos têm 45 figurinhas, certo? Olha só. Quantas figurinhas Carla precisa acrescentar às suas para ficar com a mesma quantidade de Daniel? Então, vejam só. O que ele quer dizer? Que ela tem menos que o Daniel, não é isso? Quantos o Daniel tem? 27, não é isso? E a Carla tem quanto? 18. Então, para a gente saber isso, nós vamos ter que fazer o quê? Uma subtração, certo? O resultado vai saber quantas ela precisa ter para ela ficar com a mesma quantidade que o Daniel. Você tem que saber interpretar o problema, saber o que ele está pedindo. Então, olha só. 7 menos 8, que acabamos de ver. 7, se eu tenho 7 figurinhas, eu tiro 8? Não, não é isso? Então, vou pegar emprestado aqui, ó, certo? Vou pegar aqui da casa das dezenas, certo? O 2, ele vai passar a ser 1, certo? Porque ele vai entregar 10 para lá. Dezenas não é 2. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 dezenas, não é isso? Eu tenho 20, não é isso? Então, ele vai entregar para lá 10 unidades. Então, o 2 passa a ser 1 e o 7, como emprestou 10, passa a ser 17. 17 menos 8, 9. E 1 menos 1, 0. Tá ok? Se Carla retirar 8 figuras das que ela possui, com quantas figurinhas ela ficará? Muito fácil, ela possui 18. Dá para fazer um cálculo mental. 18 menos 8 igual a 10. Tá vendo? É só interpretar, tá ok? Você interpretando, você consegue resolver qualquer tipo de problema, qualquer continha, consegue saber se é de adição, se é subtração que estamos falando. Tá ok? Espero que você tenha conseguido adicionar, adquirir muito conhecimento nessa aula de hoje e aguardo você na próxima. Tchau, tchau!